Todos os domingos nós entregamos uma promessa a cada pessoa, Senhor. E nenhuma das tuas promessas caiu por terra, todas se cumpriram. Abençoe a cada dizimista, Pai, o ofertante da tua casa, aqueles que mandaram, meu Deus, pelo QR Code, pelo Pix, durante a semana. Senhor Deus, esta palavra é o início, meu Pai, de vários domingos, que o Senhor vai nos ensinar a tomar providências, a tomar atitude, Pai, para que o Senhor venha trazer provisão. Dá sabedoria para o teu povo, Senhor. Ajuda esta pessoa, meu Pai, a entender a necessidade de fazer a sua parte. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã. Diga: o meu coração está aberto para ouvir tua voz. Amém? Vamos ver o que diz Lucas 14. Lucas 14, 28. Na minha Bíblia, uns versículos um pouquinho mais lá atrás, já tem o título. Na sua Bíblia tem esse título aí? Na minha tem. A partir do versículo 25, ele fala a parábola acerca da providência. Quem na sua Bíblia tem? Então vamos entender o que é isso aqui. Acerca da providência. E diz o texto. Vou começar do versículo 28. Ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? É uma pergunta, né? Isso aqui é providência. Tem gente que ela não tem sabedoria, ela vai começar uma coisa e ela não senta primeiro para ver o que é necessário para começar e terminar. Tem gente que é muito empolgado, ele quer fazer o negócio e às vezes no meio do caminho ele desiste. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu trabalho numa padaria há 20 anos, eu tenho 40. Então ele começou a trabalhar com 20. 20 anos, quer dizer, a metade da vida dele ele trabalha naquele lugar. Ele falou: hoje a minha patroa chegou e me ofereceu a padaria para me comprar. Eu falei para ela: eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, mas você consegue. Você tem carro, você tem casa? Não, eu tenho, vendo, então é seu. Mas ele muito sabe, ele veio falar comigo. Foi essa palavra que eu dei para ele. Falei: amigo, é uma oportunidade. Foi, pastor, é o que eu gosto. Faz 20 anos, metade da minha vida eu trabalho com isso. Eu sei como funciona tudo. Ele disse: mas aí eu falei assim para ele assim: mas você sentou. Se hoje você assumir, você consegue pagar os funcionários? Não, eu vou ter que mandar todo mundo embora. Eu falei: você vai colocar quem? Ah, vou colocar minha família. Porque às vezes as pessoas que, apesar de ser do seu sangue, às vezes as pessoas elas não estão com o mesmo propósito que você. Às vezes a pessoa não tem a mesma visão que você. E depender dos outros é ruim. Verdade ou não é? Depender de alguém não é fácil. Aí eu falei assim para ele assim: você está cansado? Ele disse: muito. Por isso que eu quero ter meu próprio negócio. Eu falei: não, amigo, porque agora que você vai ter que trabalhar. A padaria abre que dia? Ah, não tem dia, é de domingo a domingo. De manhã até a noite. Quem vai ter que ficar lá? Eu? Então, você é uma grande coisa, mas você tem que ser prudente. Então, antes de começar uma coisa, a Bíblia ensina, você tem que tomar algumas providências. O que é providência? A palavra providência significa ação de tomar medidas preventivas ou necessárias para resolver uma situação, alcançar um objetivo ou evitar um mal. Então, antes de iniciar, você tem que ter providência para quê? Para você evitar um sofrimento maior depois. Então, se assenta primeiro. Então, você senta, faz o cálculo, quanto que eu tenho que gastar? Porque às vezes a coisa é 8 ou 80, irmão.
Tem coisa que você começa que a coisa deslancha, tem coisa que não. Só deslancha depois. E você tem que estar preparado, não só questão financeira, mas mentalmente, espiritualmente. Porque se você não tomar algumas providências, você pode se ver num momento muito difícil e falar, eu não estava preparado para isso. Por isso que a Bíblia ensina sobre a providência. As pessoas, elas fazem as coisas, mas não estão preparadas para aquilo. Tem que se preparar. Tem gente que está fazendo as coisas, pastor, tudo que eu começo eu paro no meio do caminho, porque você não é uma pessoa que toma as providências corretas. Então a Bíblia ensina, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Isso é providência. Versículo 29. Para quê? Tudo tem um porquê, um para quê, né? Bom dia. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele. Dizendo o quê? 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. É uma vergonha. A pessoa ela vai começar a gerar dentro do coração dela um sentimento de incapacidade. Eu não sou capaz, está vendo? Comecei uma coisa e não terminei. Deu tudo errado. Não é que deu errado, é porque você não tomou as devidas providências. A Bíblia ensina sobre isso. Até hoje ele não comprou a padaria. Mas eu dei uma orientação para ele. Falei, olha, isso aqui é uma bênção. Mas você está preparado? Davi disse, preparado está o meu coração. Tem gente que não está preparado. E a coisa é tão séria. Porque primeiro você toma providências para depois Deus trazer provisão. Porque talvez você está querendo que Deus venha prover um milagre. Você viu a canção que eu estava cantando? Você tem que conhecer, você tem que entender essa história. Ai, que bonito. O Abraão foi lá, Deus falou, Abraão. E ele diz, eis-me aqui, pega teu filho, o teu único filho, o Isaac. Aquele lá que você ama. Vai lá e oferece um holocausto. Passou 3 dias. Você acha que foi fácil? Irmão, o que passou na cabeça de Abraão naqueles 3 dias? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Será que eu estou fazendo certo? Será que não é emoção? Será que Deus falou sério? Mas foi tão difícil ganhar esse filho, e agora Deus está pedindo, como que eu faço? Foi uma luta. Ele estava com alguns servos, ele tinha um jumento. A Bíblia fala que ele parou no pé do monte e disse, ó, vocês não vão com a gente. Porque na hora que ele estivesse sacrificando Isaac, ele falou, alguém vai querer me atrapalhar, então eles não vão. Sabedoria, você viu? O jumento, ele não levou, porque ele podia ser tentado, em vez de oferecer o Isaac, oferecer o jumento. Então ele tomou todas as providências. Ele viu tudo aquilo que poderia atrapalhar ele. Disse, então, eu tenho que começar a ver agora. Eu tenho que estar preparado. Porque eu posso deixar coisa aqui, eu posso ser tentado e fazer diferente, eu vou perder minha bênção. Eu não vou obedecer a Deus. Então, isso aqui não vai, isso aqui não vai. E aí, quando ele estava subindo, vamos lá para Gênesis 22, versículo 6. Eu gosto disso. A Bíblia fala que Deus testa Abraão. Deus testou Abraão. Foi um teste. Deus colocou Abraão à prova. Olha só o que diz. E tomou Abraão a lenha do holocausto, tomou a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo, que mais? Tomou o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Você viu que ele tomou todas as providências. Ele foi lá, ele já tinha na mão dele lá o fogo, o cutelo, quer dizer, ele estava preparado para fazer o que Deus mandou. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, pai, estou achando estranho.
Eis aqui o fogo. Quem mais? Ele falou, pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele achou estranho. Mas tudo que Abraão fez foi tudo providência. Então ele sabia o que estava fazendo, ele estava preparado para tomar aquela decisão. Ele não tomou por empolgação. Ele não fez, não, vou na fé. Seja o que Deus quiser. Não, ele não fez isso. Isso aqui é muito sério. O que Deus está falando com você, você dá ouvidos, porque pode acontecer de amanhã ou depois, você tem que estar preparado para tomar uma decisão. Você tem que estar bem com Deus. Você já tomou as providências? Você quer a provisão de Deus, mas ei, o Abraão estava tudo já pronto já. Ó, o fogo já está aqui, está preparado, a lenha está aqui, está bem, está aqui. Aí o filho perguntou, mas pai, está faltando alguma coisa aqui. Cadê o cordeiro para o holocausto? E olha a resposta de Abraão. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ele disse, filho, o cordeiro eu não tenho. Estou pela fé. Olha isso, Deus proverá. E foi tão bonito, porque quando Abraão foi imolar o filho, a Bíblia fala que Deus gritou, eia, não faça isso com o menino. E quando ele olhou, estava lá um carneiro. Eles precisavam de um cordeiro. E Deus proveu. Deus não proveu Deus não proveu o cordeiro. Deus proveu um carneiro. Ele é maior. Mas ele obedeceu. Mas para Deus trazer a provisão, é isso que eu quero pregar para você. Para Deus trazer a provisão, você tem que estar preparado. Você tem que tomar as devidas providências. Tem gente que não fez isso, irmão. Tem gente, meu irmão, que não está orando direito. Tem gente que não está lendo a Bíblia. Tem gente que é uma frieza com Deus, na casa de Deus. Você não vai ver provisão. Porque você não tomou as devidas providências. Para Deus trazer a provisão, Abraão teve que preparar as providências. Ele trouxe o fogo, trouxe a lenha, estava preparado já. O restante era só Deus que podia fazer. Quem está entendendo a palavra? Tem gente que não tem essa sabedoria. O versículo lá de Isaías, vamos lá para Isaías, vamos mexer na Bíblia. Isaías 38:1. Muita gente conhece esse versículo aqui, mas eu vou ensinar de uma maneira diferente. Porque toda vez que a gente lê esse versículo aqui, a gente entende de um jeito. E diz o texto assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ficou muito doente. Pastor, que enfermidade é essa? Não sei, pode ser o câncer. Na época não falava o nome de enfermidade, podia ser a AIDS, não sei. Era uma doença muito grave, que os médicos eles não tinham o que fazer. O Ezequias já estava desenganado pela medicina. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, era homem de Deus. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Por quê? Porque morrerás e não viverás. Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não. Quando a gente prega esse versículo, a gente fala, gente, olha, você pode morrer. Não é assim que a gente fala? Ó, já pensou se você morre hoje? O que você tem que fazer? Você não sabe? O que a Bíblia mandou ele fazer? O Isaías nem fez oração para ele, falou, não posso nem orar por você. Porque quando você vai visitar uma pessoa doente, pelo menos você faz uma oração. Isaías falou, eu não posso orar por você, nem adianta. Você precisa colocar em ordem a tua vida, a tua casa. Porque você vai morrer, você não vai viver. Mas deixa eu explicar para você. Irmão, para morrer, a gente tem que estar preparado? Sim ou não? O que é colocar a casa em ordem? A pessoa quando está morrendo, aí a pessoa vai lá, junta os familiares, vai todo mundo visitar a pessoa, não é isso?
Vai ou não vai? Ó, fulano tá muito mal no hospital. Vamos todo mundo lá no hospital. Oi, tudo bem? Olha, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa, não é assim? Aí pergunta para a pessoa: você tem alguma coisa que você ficou mal com alguém? Olha, então se acerta agora. Pede perdão, vai atrás do fulano. Aí a pessoa vem toda para fazer reconciliação. Olha, me perdoa. Queria tanto que você melhorasse. Aí a pessoa fala: ô pastor, a pessoa partiu, graças a Deus a pessoa se reconciliou, ela foi lá e colocou em ordem toda a vida dela. Que bonito. Irmão, se para morrer tem que estar preparado e para viver, não? Que do mesmo jeito que você tem que colocar em ordem a tua vida para morrer, a mesma coisa você tem que fazer para viver. Porque a gente fala muito desse versículo da morte, mas para viver também. Porque para você viver e Deus abençoar você, você pode viver com mágoa no coração? Então coloca a tua casa em ordem. Senão você não vai viver, não. Se para morrer tem que colocar em ordem, imagine para viver. Como que uma pessoa consegue viver com a vida toda bagunçada? Ela quer uma provisão, ela quer uma mudança de vida, ela quer que Deus venha abrir porta, ela quer que Deus visite, ela quer que Deus resolva tudo, mas ela não está, irmão, tomando as providências. Tome as devidas providências. Abraão tomou. Ele não foi de qualquer jeito. Ele preparou tudo o que ele podia. Então a providência sou eu que preparo. Então, quando você providencia aquilo que precisa ser feito, Deus traz a provisão. Mas você precisa prover, tomar algumas providências. Talvez com você mesmo. Deus está falando do seu ego. O seu ego é uma coisa muito preocupante. Tem gente que tem um ego, meu Deus. A Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Coloca a tua casa em ordem. Esse orgulho seu, essa dureza de coração, é uma coisa que está atrapalhando você. Deus não vai trazer provisão, não. A Bíblia fala que Deus teve 12 discípulos. O único que Satanás quis destruir foi Pedro. Não foi? Que foi o único que o diabo falou: olha, eu quero peneirar o Pedro como um trigo. Quero acabar com a vida dele. Não pediu. Por que não pediu a vida dos outros discípulos? Porque Pedro ele tinha um problema. Jesus ia lavar os pés. Meu pé o senhor não lava. Ele tinha um orgulho. Jesus falava: eu vou morrer. Não, vai morrer não. Ele tinha um problema. Então o diabo só ficou de olho nele. Fala: é isso aí que eu quero. Isso aí ele é bipeitudo, meio orgulhoso, não leva desaforo para casa. Ele acha que só ele tem a razão. O diabo disse: é esse que eu quero. E quase foi destruído. Tomei algumas providências. Veja como que está o ambiente em sua casa. Você não está tomando previdência, você está abrindo a porta. Marido e mulher não pode ficar distante, o máximo são 72 horas. Marido e mulher, você sabia disso? Separado de corpos. Se tem problema, ai pastor, minha mulher está com problema, procure um médico. Porque do jeito que você está se comportando, se você não tomar providências, daqui a pouco você vai levar esse homem a ser tentado e trair você. Ou vice-versa. Depois não adianta você falar: o diabo, não, você não tomou as devidas providências. Você estava vendo o que estava acontecendo e você estava vendo que a coisa estava séria e não se importou. Deus usou o homem de Deus, Deus falou, mas você não tomou as devidas providências, você não está sendo fiel a Deus no dízimo. E você sabe disso. Existe um espírito chamado devorador tatuando na tua vida e você toda hora: não, mês que vem eu faço, mês que vem eu acerto. E você está continuando. Tem gente que está brincando, não brinca. Toma as devidas providências. Porque se você não tomar as devidas providências, Deus não vai prover o milagre. Vamos ver o que diz Salmos 88:10. Salmos 88:10. Deus ressuscita mortos?
Você crê nisso? Está na Bíblia? Mas Deus não opera milagres para morto, não. Mas como que pode? Deus, ele ressuscita o morto, mas não abençoa o morto. Não, não abençoa. Se o morto quiser voltar à vida, Deus faz. Mas se ele quiser continuar morto, maravilha ele não vai ver. Salmo 88, 10. Mostrarás tu maravilhas a quem? Aos mortos. Ou os mortos se levantarão e te louvarão? É uma pergunta? O que você acha? O morto, Deus vai mostrar maravilhas para o morto? Ele levanta para louvar a Deus? Ele é morto. Quando a pessoa morre, quem aqui já ficou perto de uma pessoa que foi morrendo aos poucos, você sentiu que a vida da pessoa foi embora e você está lá do lado? Porque a pessoa vai perdendo a temperatura, não é isso? Aí você vai vendo que a pessoa está ficando gelada, né? Assim acontece com uma pessoa que é morta na igreja. Quando eu vejo que o pessoal está louvando a Deus, e a pessoa está assim. Você acha que Deus vai mostrar maravilhas para você? Você acha que Deus vai prover algum milagre? Não vai. Não vai. Porque a pessoa é fria. Tem gente que é muito frio. Meu. Ah, mas eu não gosto. O pessoal fica cantando aqui e tem que ficar batendo palma. Chega uma hora até que cansa. Mas quando estava no mundo, ficava aplaudindo, pulando, gritando. E hoje para Deus não faz? O pessoal falou que antigamente isso aqui era até um baile, né? Quem chegou a vir aqui? Quando era baile aqui? A pessoa falou, agora tá mentindo? Né? Aqui foi baile, não foi? O pessoal falou que foi. Mas quem já foi nos bailes? Quem passava a noite? Marca a vigília não vem. Não é verdade? Ah, não, perdi uma noite de sono, não vou nada. Mas antigamente, quando você estava no mundo, você fazia. Tem gente que é muito frio, irmão. Você tem que ver, você tem que tomar algumas providências, porque talvez você é uma pessoa que está muito frio com Deus. Está muito distante, sua cabeça está mais lá fora. A Bíblia fala que um bom soldado não se envolve com as questões desta vida. Você está muito envolvido com as coisas lá fora, trabalho, estética. Está muito preocupado com muita coisa. A Bíblia fala que você tem que se envolver com as coisas de Deus, porque assim Deus vai fazer maravilhas. Diga amém. Porque talvez você quer que Deus venha fazer coisas, Deus não vai fazer maravilhas, irmão. Deus não faz maravilha para o morto. Na Bíblia NBV, nesse mesmo versículo, ele diz assim: será que o Senhor mostra as suas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam e louvam a Deus? Tem um pastor amigo meu que falou assim: ô Valquir, eu estava pregando, daqui a pouco uma irmã estava. Eu estou pensando que ela estava vendo a mensagem no celular, não, ela estava vendo. Ela não estava prestando atenção no culto, ela estava respondendo no WhatsApp na hora do culto. E alguém chegou para ela e avisou para ela: o feijão queimou, e o feijão queimou, na hora do culto. Ela falou: ai meu Deus, o feijão queimou. Eu fiquei, não, torrou tudo mesmo. Ela falou, você vê que a pessoa não estava nem no culto, quer dizer, ela estava sentada, pessoa fria, totalmente desconectada da palavra de Deus, prestando atenção em outras coisas. Vai fazer o quê, irmão? Você acha que Deus vai mostrar para você maravilhas? Porque o morto, ele é frio, ele não tem reação. Deus quer que você tome providências, algumas atitudes você precisa tomar para que você veja a provisão. Quem está entendendo essa palavra? Sério, porque se para morrer você tem que colocar em ordem a tua vida, para viver, meu irmão, para continuar vivendo maravilha, você tem que tomar algumas providências. Coloque em ordem a tua casa.
Porque Deus não pode fazer maravilha se você continuar desse jeito. Agora o bom está lá em Tiago, que eu já vou orar com você. Tiago 2,17. E a palavra está dizendo sobre ações, atitudes que você tem que tomar. Porque tem gente que fala, pastor, eu não sei. Ai, minha vida, cada dia que passa é difícil. É porque você não está tomando atitudes. Aquilo que você fala, que você crê, Deus tem que ver que a sua fé tem que ser acompanhada com ações, com atitudes. Veja o texto. Portanto, a fé é assim. Vamos aprender o que é fé? Portanto, a fé é assim. Quem é uma pessoa de fé? Então, vamos ver se essa sua fé é igual ao que diz a Bíblia. Você fala que pastor, eu sou uma mulher de fé, viu? Mamãe é uma pessoa de fé. Então, vamos ver se é mesmo. Porque a Bíblia fala, portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de quê? De ações, de atitudes, de providências. É coisa morta. Grava essa palavra. Porque a fé é assim. Eu tenho fé. Você tem fé? O que você está fazendo? Estou orando, estou esperando. Não, isso é coisa morta. Isso não vale nada. Isso aí não existe. Coisas na sua cabeça. Fé mental. A Bíblia fala que a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, de atitude, que atitude você está tomando para o seu casamento melhorar? Que atitude você está tomando? Pastor, estou doente, o médico falou que eu tenho que melhorar. Que atitude você está tomando? Você já começou já? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Pastor, eu já falei, segunda-feira eu entro na academia. Está comendo um monte de coxinha, para conversa. Você está mentindo para você mesmo. Para com isso. Pastor, eu falei para Deus que a partir de agora eu vou servir a Deus. Tá aí, o que você está fazendo? Você se enche de compromisso. Malemar você está na igreja. Que conversa é essa? Porque a fé é assim. Se não vier acompanhada de quê? De ações, a coisa é morta. Vamos continuar. Versículo 18. Mas alguém poderá dizer, você tem fé. E eu tenho ações. Eu respondo. Então, me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Me mostra para mim. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio do quê? Por meio das ações. Se você tiver um papagaio, ensina ele a falar que tem fé, até ele fala. Falar até papagaio fala. Mas ele não faz. Então tem muita gente, irmão, que fala que tem fé, mas está faltando muita atitude, providências. Porque enquanto você não tomar providências, Deus não vai trazer provisão. Foi uma coisa muito bonita o que Deus fez com Abraão. Deus proveu mais do que ele esperava. Mas se você continuar assim, não adianta. Ano vai entrar ano, sai ano, acaba ano, entra ano, é a mesma coisa. Tome algumas providências. Leve a coisa a sério. O versículo mais à frente é o 20. Eu fiz um resumo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. 19. Como é que o nosso antepassado Abraão, nós estávamos lendo dele, foi aceito por Deus? Como foi que ele foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho aonde? Seu filho Isaque sobre o altar.
Por isso que Abraão é chamado pai da fé, porque o que Deus pediu, ele foi lá e fez. Ele diz, eu creio. Eu creio. Abraão tinha tanta fé, em Hebreus fala, que o Abraão disse, se eu oferecer o meu filho, eu creio que Deus tem poder de ressuscitar ele na mesma hora. Com Deus a gente não perde. Mas isso só aconteceu na vida de Abraão, porque Deus primeiro viu qual seria a atitude dele, as provisões. Quem está entendendo a palavra, meu irmão? Para de ficar choramingando que a coisa está apertada, que a coisa não vai. Tome as suas devidas providências. Faça aquilo que tiver até o alcance. Eclesiastes fala sobre isso. Acho que é Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Pastor, mas o que eu estou fazendo não é o suficiente. Porque se não for, Deus vai te dar mais força. Se você está dizendo, Senhor, me dá mais força, Deus não está te dando? Porque o que você tem já é o suficiente para resolver a sua situação. Porque Deus é conhecedor de tudo. Quem está entendendo? Então o que você tem, a sabedoria que você tem já é o suficiente. Se faltar, fique tranquilo. Deus vai te dar. Aí você fica esperando o quê? A Bíblia fala, aquele que fica observando o vento, nunca semeará. Pastor, eu estou assim, estou esperando. Quando a coisa melhorar, não vai nunca. Veja, Abraão, volta lá para Tiago. Como é que o nosso antepassado foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez. Quando ofereceu o filho Isaque sobre o quê? Sobre o altar. Versículo 26. Aí ele diz assim. Portanto, vamos ler juntos, gente? Calma, eu estou aqui. Você está indo sozinho. Portanto, assim como o corpo, sem o espírito, está morto, assim também a fé, sem ações, está morta. Você fica dizendo, olha, porque, pastor, eu creio tanto no poder de Deus, Deus é tão maravilhoso. Aí você fica olhando para a pessoa, você está fazendo o quê? Você não está fazendo nada. Tome as suas devidas providências, que Deus vai trazer provisão. Domingo que vem eu quero falar mais sobre isso. Tem muito assunto na Bíblia. Deus só trouxe provisão quando as pessoas tomaram providência. Pode ficar olhando para a sua vida, dizer, meu Deus do céu, como que eu faço? Dá o primeiro passo. Quando você tomar o primeiro passo, Deus vai começar a te dar sabedoria para você dar o segundo, o terceiro. Daqui a pouco você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Curve a cabeça que nós vamos participar da Santa Ceia. Senhor Deus, essa palavra, meu Pai, foi entregue para nós nesta manhã. E tem gente aqui, meu Pai, que não está preparado para receber o que o Senhor quer fazer. Porque muitos não estão tomando as devidas providências. Oh, Jesus. Tem gente, meu Pai, que anda muito frio, e a tua palavra diz, será que Deus vai mostrar maravilhas aos mortos? Pessoas que pararam. Pessoas, meu Pai, que dizem muito, que têm fé, mas não dá para ver em nenhuma das suas atitudes, meu Pai. Falta muito, meu Pai, nas atitudes, no procedimento. Pessoas que estão mortas, porque o morto ele não fala, o morto não faz, o morto não reage, o morto não trabalha, o morto não se dedica, o morto ele se entrega, Senhor. Ajuda esta pessoa aqui nesta manhã, porque hoje o Senhor disse, a fé é assim.
se não for acompanhada com atitudes, é coisa morta. Isso é fé. A fé, meu Pai, é demonstrada através das atitudes, das decisões. E tem gente, meu Pai, que está esperando algo que nunca vai acontecer enquanto ela não dá o primeiro passo. Meu Pai, o primeiro passo é colocar em ordem agora a casa. Se para morrer a gente tem que estar com a vida em ordem, para viver também. Tem gente que acha que para viver não precisa resolver nada. E neste momento em oração, esta pessoa está olhando para dentro de si e dando o primeiro passo. Está orando, Jesus. Gente que tem um ego muito grande. Gente, meu Pai, que está sendo um alvo de Satanás, não sabe, porque o orgulho precede a queda. De 12 discípulos, o diabo foi lá e escolheu Pedro, dizendo: eu vou derrubar ele. Eu vou acabar com a vida dele, porque Pedro tinha algo que o diabo gostava, que era o orgulho, Senhor. É aquela pessoa orgulhosa, que não aceita nem a palavra do Senhor. Escolheu seguir as suas próprias opiniões. Misericórdia. Pai, não deixe essa pessoa seguir mais o seu coração malvado, assim como é instruído em Provérbios, capítulo 1. Não deixa, Pai. Tem gente aqui que está tomando as providências, dizendo: Senhor, a partir de agora, não vou pecar mais. Eu estou pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados. E a partir de agora em diante, o Senhor vai ver que eu vou falar não para o pecado, Senhor. Para os maus pensamentos, os desejos errados que o diabo tem oferecido constantemente. Gente que está sendo tentado, meu Deus, a trair a esposa ou o marido. Gente que está sendo tentada, meu Deus, para fazer um mal para alguém. Pai, esta pessoa está dando agora o primeiro passo, porque a fé é assim. Gente, meu Pai, que está colocando em ordem a vida dela, dizendo: Senhor, eu estava alimentando o ódio, o ressentimento, por isso que eu estava agindo desse jeito, mas a partir de hoje não mais. A partir de agora eu vou fazer a tua vontade. Foi assim que Abraão foi aceito por Deus. Ele deixou de lado as suas opiniões e disse: o que Deus pediu é o que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Perdoa, Jesus, as minhas falhas que cometi contra ti, de forma consciente ou inconsciente, por palavras, nos pensamentos, no agir, em o nome de Jesus. Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Irmão, você já deu o primeiro passo. O primeiro passo que você tomou hoje foi muito importante. Porque Jesus viu que a oração que você fez foi sincera. E Deus espera que quando você sair por aquela porta ali, você cumpra o que você falou na oração hoje. Tem gente que ora, fala um monte de coisa, mas quando depois não faz nada do que falou. Quem falou sério com Deus hoje? Então, o que você falou, cumpra. Você já tomou as primeiras providências. Meu irmão, a consequência disso agora, provisão. Deus vai prover. Amém? Deus vai prover. Eu quero ver você contando aqui: pastor, Deus proveu o milagre. Deus abriu a porta. Deus trouxe o milagre. Deus fez. Eu nunca imaginei. Meu irmão, Deus vai prover o milagre. Eu lembro que os homens estavam numa terra que não tinha comida, não tinha água, e tinha um monte de cova. Aí, olha só como que a pessoa é pessimista. Quando eles chegaram, tinha um monte de cova aberta, eles diziam: isso aí é para enterrar, gente. A gente vai morrer, tá até as covas abertas aí. Aí um dos homens de Deus falou assim: rapaz, você é muito negativo, você é muito pessimista, tem gente que é assim.
Ele falou assim, você vai ver que Deus vai trazer provisão, mas não chove. Aí ele diz assim, presta atenção. Presta atenção. Deus falou assim, você não vereis vento nem chuva. Todavia, se encherá de água todo esse vale aqui. Poxa, como que Deus vai trazer água? Água se não vem chuva? Deus ordenou que a água saísse de um lugar e veio sozinha, assim, daqui a pouco começou a encher. Às vezes você não precisa ver nada. Pastor, mas não estou vendo nenhuma melhora assim, sabe? Para acreditar. Você não vai ver nada, você não vai ver vento, você não vai ver chuva. Mas vai ter tanta água. Tem gente que é igual Tomé, tem que ver para crer. Às vezes você não vai ver nada, de repente você vai ver, chegou o milagre. Notícia chegou. Quem crê nessa palavra? Vamos dar uma linda salva de palmas para ela. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Amém? Bom, quem pode participar da ceia? A ceia não é da Igreja da Graça, a ceia não é minha. A ceia não é de uma igreja,